para Pedro, para os discípulos: as portas do inferno não irão prevalecer. E eu sempre me chamo a atenção que havia ali uma indefinição de quem era Jesus. Quando Jesus faz uma pesquisa interessante, né? Jesus quis saber quem ele era, né? Contratou uma pesquisa lá, e um dia eu tive a coragem de fazer isso na igreja. Eu tinha lá 1000 e tantas pessoas naquele período, e eu resolvi fazer. Eu falei assim: eu gostaria de que vocês escrevessem, sem ninguém assinasse nada, e que vocês escrevessem o que vocês pensam a meu respeito. Por que você foi fazer isso? Rapaz, pensa que na minha luta para me chegar diante de 1000 e tantas pessoas, e eu falei assim: escuta, eu gostaria que você tenha um papel aí, e peguei assim de surpresa, não programei não. Falei assim: ó, tem um papel aí na cadeira e uma caneta, por favor, você não precisa identificar, mas eu gostaria de ouvir. Peguei esse texto: Jesus fez uma pesquisa a respeito daquilo que ele gostaria de ouvir sobre ele. O que vocês entendiam, o que eles estavam entendendo quem era ele, né? E eu falei assim: eu gostaria de saber porque eu quero saber para poder melhorar naquilo que eu não esteja vendo. Então eu falei: por favor, vocês sejam bem sinceros, façam e escrevam, porque não vai ter nome, né? Oi. Não vai ter. Oi. Perdão, caiu aqui. Não vai ter nome. E as pessoas fizeram, rapaz, e veio aquela tonelada tonelada não, mais de 1000 papéis, e eu fui ler um a um, rapaz. E assim, ouvi coisas, ninguém, graças a Deus, ninguém veio e com um mal ou com uma raiva apresentaram pontos. Então assim, eu fui bem avaliado. Uma pesquisa eleitoral, eu fui bem avaliado naquela situação. Agora, as coisas que eu sei que eu estou fazendo certo, eu não gosto, eu não preciso ouvir. Eu sempre quero saber aquilo que eu estou fazendo de errado, é isso que eu quero. Então, eu sempre eu terminava um culto, eu ia para o meio das pessoas e eu fazia perguntas sutis. Então, assim, aqueles que vêm e falam: não, o sermão foi uma bênção, amém, a palavra, tá. Eu, obrigado, aí já saí. Eu queria ouvir alguém que tinha alguma coisa contrária. Eu gosto disso. Apesar de não querer ouvir tudo, mas eu ia naquelas pessoas que eu sabia que tinha um espírito mais crítico. Eu falei assim: é aquele que vai me fazer melhor. Porque o outro está me dando tapinha nas costas, amém, eu agradeço, era verdadeiro e sincero. Mas eu já sei que eu tinha ido bem ali. Eu quero saber aonde eu não estava indo bem. Me admirei com esse campeão da Fórmula 1 aí, o Hamilton. O Lewis Hamilton. Quando tem 3 anos, se eu não me engano, 2, 3 anos, eu estava vendo a corrida pela TV, e ele por rádio, o mundo inteiro o ouvindo, e era o concorrente dele que estava na Ferrari nesse período lá, não lembro se era o Vettel, era alguém que estava na frente dele naquela corrida. Não, perdão, eles estavam disputando o título. Era o Rosberg, o concorrente dele na Mercedes. Não era nesse dia, não foi o concorrente dele, não. Era o da Ferrari. E aí ele fez uma pergunta por rádio, quer dizer, o mundo inteiro ouvindo. Ele fez uma pergunta para a equipe, ele falou assim: aonde que o Vettel está melhor do que eu? Cara, aquilo, eu falei: ei. Parei ali e já falei assim: eu estou ouvindo um tricampeão do mundo, habilidoso, famosíssimo, perguntando aonde o concorrente é melhor do que ele. Ali você vê o cara, porque assim, como que eu vou ao vivo perguntar onde que o cara é melhor do que eu? Aí a equipe falou assim: olha, ele está melhor, ele está fazendo a curva melhor aqui, ele está nesse trecho melhor que você, papapá. Ele falou: ok, é lá que eu vou agora trabalhar a minha performance. Então o cara tem essa humildade de perguntar onde é que eu não estou bem, ou onde é que eu estou errando. E aí, quando eu sei aonde eu não estou indo bem, aonde eu estou errando, então a chance, ou eu vou justificar, terceirizar, né, a responsabilidade, não, porque também vocês não me deram um carro que presta, porque nessa curva o carro não sai legal. Não, eu vou melhorar aqui. Então, isso para mim é fantástico, quando a gente
recebe a informação, e aí um cara com o nível dele faz uma pergunta ao vivo, milhões de pessoas ouvindo. Ele não é o bom? Você não é o cara? Não, aonde que o cara é melhor do que eu? Então Jesus fez essa pesquisa, né? Lá em Mateus 16, 18, ele perguntou: o que dizem as pessoas ser o filho do homem? E aí eles começaram a falar: uns dizem que o senhor é profeta, João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é um dos profetas aí que ressuscitaram, outros dizem que o senhor é uma boa pessoa. Tá, aí Jesus faz a segunda pergunta: ok, então você já me ajudou aí, agora e você? O que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro vem e dá uma resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele vai trazer a palavra Cristo, que até então as pessoas conheciam quem? Jesus. Durante 30 anos, Jesus foi conhecido como filho de Maria e José, era Jesus. Durante 30 anos da vida de Jesus, ele foi conhecido com o nome de Jesus e com a identificação de filho de Maria e José. Depois de 30 anos, que foram os 3 anos dele aqui na terra, ele passou a ser conhecido como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, 30 anos, ele foi reconhecido como o carpinteiro, filho de José e Maria, o nome Jesus. Agora, depois dos 30, ele entra na fase em que ele vai ser reconhecido, não por todos, mas ele vai ser, então, chamado e reconhecido de: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, foi o que Pedro respondeu. E aí o que Jesus diz? Bem-aventurado, ou seja, muito feliz você é, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue. E aí a palavra-chave de toda essa história é a palavra revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. O que nós entendemos hoje? Existem revelações dentro do contexto cristão, evangélico, que são humanas, que são da alma. E nós não podemos negar e temos que tomar o cuidado, porque a nossa alma tenta fazer o culto a Deus. E nós não podemos permitir. Os cultos muito hoje dos arrepios, das emoções, eu choro, não estou dizendo que isso também o Espírito de Deus não traz. Mas eu posso pregar pela alma, eu posso trazer uma revelação pela alma, eu posso dar uma boa aula de teologia pelo conhecimento, ou seja, pela estrutura. Agora, muito mais do que isso, eu preciso estar aliado com o meu conhecimento, com a revelação. Jó falou o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele tinha um nível de conhecimento. Agora meus olhos te veem. Então eu preciso ter o conhecimento da Bíblia e depois do conhecimento eu preciso ter a revelação. Eu gosto sempre de lembrar do tempo que a gente tinha que pegar uma máquina fotográfica, colocar um filme lá dentro e ir para a viagem nossa e tirarmos fotos e fotos e voltávamos da viagem com aqueles cartuchos, né? E levávamos nas lojas para depois de 3 dias, uma semana, ir lá pegar. E o que eles entregavam para a gente? Você entregava um cartucho e eles entregavam o que para você? O negativo, né? O negativo e com as fotos impressas. E as fotos reveladas. Reveladas. Aí você, uau, até então você tinha um cartucho escuro, normal, e que era bênção. Mas precisou ser revelada. Aí você teve a visão plena e se alegrou. Então hoje a igreja, ela perdeu esse campo, ela perdeu, os evangélicos, os católicos e todos nós temos perdido muito de atuar no campo da revelação. Nós atuamos no campo da emoção. Somos entendidos, não está errado, mas é incompleto. Aí o que acontece? Tem muita gente que tem revelação da alma e passa aquela revelação da alma. Passa um sentimento e aquilo, no campo da alma, o inimigo tem acesso. No campo humano, o diabo... Então, por isso que Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue. Então, está dizendo o seguinte, que dentro do contexto cristão é possível nós estarmos trazendo revelações humanas.
cantando humanamente, pregando humanamente, vivendo ali humanamente. Então está claro aí nesse texto. Aí Jesus fala, mas não foi carne e sangue que revelou, ou seja, a minha alma, ela quer fazer o papel. Por exemplo, Saul, né? Saul representa a alma. No contexto da história de Israel, Samuel representa o Espírito de Deus, melhor dizendo, o Espírito do homem. Samuel representa o nosso espírito, Saul representa a nossa alma e o povo representa o corpo. É a tricotomia que nós somos, espírito, alma e corpo. Então Samuel representa o meu espírito, o teu espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. O Saul representa a alma. Então você vai encontrar que tipo de... E o corpo, né? Que era o povo. O que o povo fez? O povo vivia o sistema teocrático, que era Deus governando através dos seus escolhidos, que era o que eles chamam hoje de Papa. Então, antigamente, o Samuel seria o Papa, que o Papa quer dizer, na verdade, o que quer dizer a palavra Papa? Representante de Deus na Terra. Então, não é o Vaticano lá que tem aquele homem, não é qualquer um pode ser o representante de Deus na Terra, desde que ele tenha esse entendimento, ou seja, eu e você, tanto é que a Bíblia fala, nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, nós somos os verdadeiros papas do Senhor, de Deus, somos nós, que é aquele que recebe a direção de Deus e passa para as pessoas. Hoje Deus nos fez, cada um de nós temos acesso ao trono de Deus, podemos lá pegar as revelações e caminhar. E aí você encontra o quê? Saul é eleito pelo corpo. O corpo pediu um rei, né? O corpo começou a desejar, não, queremos um rei. Chega esse negócio que ninguém sabe, o cara entra lá dentro, não sai dentro desse... queremos um rei. Aí entra a alma, né? Então Deus... O Espírito Samuel representa o espírito do homem, Saul representa a alma e o povo representa o corpo. O que vai acontecer com o culto de Saul? Samuel fala o seguinte: espera que eu vou chegar para a gente fazer o culto. Davi fala o quê? Por que você está batida dentro de mim, ó minha alma? Espera. Ela está mandando você se submeter ao... Esperar no Senhor. Não, esperar no teu espírito, no Senhor. O meu espírito que recebe... A Bíblia fala aqui em Romanos que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos seus filhos. A relação verdadeira minha e tua e nossa com Deus é através do Espírito. Romanos está bem claro lá. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos os seus filhos, ou seja, a comunicação, que a pessoa fala assim, Deus está falando no meu coração, né? Na realidade, quando a gente fala coração, não tem nada a ver com o coração, nós estabelecemos isso, é o Espírito. Então, Deus está falando no meu espírito, Deus tocou no meu coração, tá certo, mas o entendimento, claro, fala assim, Deus tocou no meu espírito, porque meu espírito tem a comunicação direta com Deus. Aí, só que eu não tenho tido essa habilidade de treinar isso. Então as pessoas confundem, aí fica o coração, fala, sem saber exatamente o que é o espírito humano, o espírito do homem, que Deus fez o quê? Deus, quando fez Adão, soprou no homem o espírito dele. Bom, agora, Davi fala assim, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, ou seja, realmente esperar em Deus, mas como? Espera Deus te comunicar no teu espírito, aí você vai passar pela alma, né? Mas não é a tua alma que está em conexão com Deus, é o teu espírito. A alma é para sentimentos, uma série de coisas aí que eu não vou entrar. Bom, aí o que acontece? Samuel fala para Saul, olha, vamos lá, você vai se encontrar, que eu vou chegar, então me espera. Aconteceu que Samuel atrasou-se, e o que Saul faz?
Ele falou assim, olha, os inimigos estão aqui, não vai dar tempo depois de fazer esse culto, o Samuel não chega, eu estou preocupado. A alma da gente começa assim, está demorando, Weber, está demorando, Luciano, Deus falou que ia te dar isso, que ia acrescentar isso, que ia acontecer aquilo, mas está demorando, não é melhor a gente antecipar, não é melhor a gente ir lá e pagar. Deus falou que ia dar um negócio, um dinheiro para a gente comprar à vista. Vou citar um exemplo, Deus falou que ia dar um dinheiro para a gente comprar um carro à vista, mas sei lá, está aumentando muito, se depois não der, vamos fazer financiado? Ou seja, a minha alma vai me levar, ela se apressa, ela é inconformada, ela precisa estar sujeita ao meu espírito. E Davi falou assim, minha alma, você está perturbado de mim, meus inimigos estão chegando, como é que eu faço? Ou a conta do mês vai chegar, o dia não chegou ainda, e a pessoa então começa a viver em desespero antes até do mal acontecer, e o mal nem vai acontecer, porque Deus determinou a chegada em tal dia, aí a pessoa morre por antecipação, entra em confusão e acaba agindo pela, que nós chamamos daí de carne, que é a nossa alma, entendeu? A gente fala, a pessoa agiu na carne, na verdade ela agiu pela alma, a alma não esperou o comunicado de Deus para ela agir, e aí vem a confusão. Então o que Saul fez? Saul fez o sacrifício, ele fez o sacrifício na alma. É assim que eu tenho visto e tenho denunciado e orado. As reuniões e muitos cultos têm estado no nível de Saul, são feitos pela nossa alma. É aquela mensagem que eu vou assim, aí eu choro naquele ponto, né, para poder trazer um pouco de sensibilidade para a minha plateia, aí eu começo a derramar uma lágrima de crocodilo. Não estou dizendo que isso é generalizado, mas as pessoas não estão percebendo que a possibilidade da nossa alma estar interferindo na nossa comunicação. A alma, ela antecipa, ela é impaciente e ela quer agir, e é onde a gente depois enfrenta a derrota. O diabo sabe disso. Aí Jesus vem e fala que não foi carne e sangue que te revelou, não foi a alma que te revelou, mas foi o Espírito de Deus, foi meu Pai que estás nos céus que te revelou. E por causa disso, as portas do inferno, resumindo, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, quando é que o que foi tramado, quando a Bíblia está falando de portas do inferno, é o seguinte, o diabo faz reunião para lá, com os demônios dele, para nos atacar a igreja, atacar individual, coletivamente. Então eles fazem todo um plano lá. Amanhã, segunda-feira, tal dia, tal hora, nós vamos atacar e fazer desta forma. Agora, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, ele está conectando a palavra revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjudo, porque não foi carne e sangue que te revelou. Por isso, mas foi meu Pai que estás nos céus. Por isso as portas do inferno não irão prevalecer. E é este ponto que nós precisamos agir e retornar a essa conduta de que a revelação para o diabo, conhecimento não para o diabo, leitura de Bíblia não para o diabo. Cheguei uma vez de madrugada, duas pessoas, um deles possivelmente vai me ouvir isso, é o Jailson. Ele me reencontrou depois de muitos anos. Ele chegou com a esposa dele. Numa madrugada eu estava dormindo e tocou a minha campainha. Eu olhei pela janela, falei, quem está tocando campainha de madrugada? Era ele com a esposa, e tinha um parente deles que estava possesso de um demônio espírito, né? De um demônio. E aí eu abri, eu falei, você pode orar, né? E aí eu falei, tudo bem, joguei a chave, eles abriram, eu falei assim, olha, enquanto eu joguei a chave pela janela da minha casa, eu falei, você abre a porta aí. E eles entraram na sala, a sala estava só com a luz do corredor da escadaria acesa, e eu fui me trocar. Quando eu comecei a descer as escadas, eu comecei a ouvir a leitura do Salmo 91. Eles estavam os três lá, né? E eles estavam lendo. Aí eles estão lendo lá, o Senhor é meu pastor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, né? Eu comecei a descer a escada e já fiquei assim, nossa, quem que está lendo a Bíblia aí? E aí eu desci, dou uma olhada, eles estão lá sentados, e esse sujeito em pé, aquela pessoa, lendo o Salmo 91, detalhe, no escuro.
Não tinha como ele chegar, era a luz apenas da escadaria da minha casa. Bom, aí quando eu fui chegando perto deles, eles começaram, aleluia, glória a Deus, amém, 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 né? E eu fui me aproximando, e eles assim, pastor, você viu, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu fui chegando perto da pessoa, lendo o Salmo 91, e eu disse o seguinte, eu olhei para ele e falei assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, sai desta vida. A Bíblia voou para o teto. O sujeito que estava lendo o Salmo 91 rodopiou, caiu para tudo que é lado. E, ou seja, falei, escuta, o diabo conhece muito bem a Bíblia. Ele citou diante de Jesus. Pregou, não citou, ele pregou. Vamos ser assim mais impactante a nossa conversa aqui. Ele pregou para Jesus. Pregou. Abriu a Bíblia e pregou. Eu digo o seguinte, pregando muitas vezes nas igrejas, eu faço uma pergunta, escuta, teve alguém aqui que sofreu assim um ataque muito forte para não vir na igreja hoje? Carro que furou o pneu, parente que chegou na última hora, alguma coisa que você sentiu, as pessoas levantam a mão, que todo mundo tem uma certa dificuldade. Foi, então, sabe quem estava fazendo isso para você não vir no culto? Era o diabo. Agora o diabo te parou? Ele conseguiu impedir você de vir no culto hoje? Não, não conseguiu. Então tá bom, o que você acha que ele fez? Ele veio junto. As pessoas costumam me olhar um pouco assustadas. O diabo não conseguiu te parar e você veio para o culto, ele veio junto. E tem um versículo na Bíblia que a Bíblia fala lá em Jó que Deus estava fazendo uma reunião com os filhos dele e veio Satanás no culto. Satanás estava presente naquela reunião. Falei, então é o seguinte, você acha que você chegou aqui, ali na porta, o diabo pegou e falou, não, aí eu não entro. Você entrou na igreja, o diabo ficou lá fora. Ele está aqui. Como que o diabo está na igreja? Está aqui. Porque a Bíblia fala que onde os filhos de Deus vão reunir-se, ele costuma ir junto. Para fazer o quê? Dar sono, tirar atenção, fazer um monte de coisa. Agora, existe uma coisa muito legal para a gente fazer. Entendemos que o diabo tentou impedir, não conseguiu, então ele veio para o culto junto. Então ele está aqui. Se ele está aqui, nós temos o que a fazer? Aqui não, Satanás. Denunciá-lo, né? Denunciá-lo e arreda-te deste culto. Espírito de sono, espírito de fraqueza, espírito de desatenção. Então nós temos o direito de expulsá-lo. Não é ficar, então ele entrou aqui. Se entrou, a Bíblia fala, por um caminho ele pode entrar, mas por 7 ele fugirá. 1 faz fugir 1000, 2 faz fugir 10.000. Então, eu falo assim, aí a gente ora, aí o culto passa a fluir. A música é boa, o cantor é bom, a unção vai, porque o Espírito foi expulso daquela situação, né? Então, Jesus, quando nos dá esta revelação, é para que você passe a desenvolver a tua vida através da revelação, porque pela revelação o diabo é expulso. Ou seja, você tem um sonho de algum acidente acontecendo com alguém da tua família. Aí a pessoa, nossa, eu tive um sonho que seu carro se acidentava, meu Deus do céu, está amarrado. Na realidade a pessoa começou a ter uma revelação. Agora o que a pessoa tem que fazer com esta revelação? Denunciar. Então vem cá, fulano, eu vi você capotando o seu carro aqui, é uma obra do diabo, que é acidente. Então vamos fazer o seguinte, em nome de Jesus eu quero orar com você e vou repreender este mal. Vou anular isso, porque a revelação que eu tive, cuidado, o que você anda fazendo com as revelações que Deus te dá? Todas as noites, Luciano, para mim, para você, para qualquer ser humano, Deus nos traz visões e sonhos, todas as noites. A dificuldade é que nós não percebemos, nós não dimensionamos. Às vezes as pessoas sonham com desgraça e ficam lá querendo se proteger da desgraça, né? Vai lá, acende vela, faz alguma coisa. O diabo só vai fugir se você falar assim, olha aqui, Satanás, você está tentando entrar com esse espírito de roubo, de prejuízo, de morte, de acidente, seja lá o que for. Então eu tive a revelação, pela revelação eu vou agir.
eu vou expulsar, eu vou anular. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida nesta área, e assim vai. Então, hoje, com todo esse programa mundial, de domínio mundial que nós estamos sendo envolvidos, a revelação é que vai fazer parar. E é nisso que eu vou, tá dando 25 minutos aqui da nossa conversa, eu vou parar e vou entrar em outro áudio, em outro vídeo, porque eu vou falar sobre o que está acontecendo na sociedade americana, nas eleições americanas, e como que Deus está agindo, e nós vamos amar muito entender aquilo que Deus está nos falando.